Paula Mastroberti, sou professora do Instituto de Artes da URGS e eu iniciei esse ano, a partir de uma demanda dos alunos do Instituto de Artes, uma série de ações. Vou entrar na segunda agora, mas a primeira foi essa, né? Que é um curso de extensão chamado Quadrinhos e Artes Sequenciais, e o subtítulo que eu estou trazendo para vocês é esse: uma experiência interdisciplinar a partir das artes visuais. Porque esse curso de extensão foi aberto a qualquer pessoa de qualquer área com interesse na produção, na leitura ou no ensino, na educação em quadrinhos, tá? A seleção foi feita mediante apresentação de portfólio e uma carta de intenção, para evitar justamente aquelas pessoas assim que poderiam entrar no curso sem nenhum preparo, sem nenhum interesse mais sério, né? Porque às vezes a gente abre um curso de extensão desse, pode entrar, por exemplo, eu não queria ninguém abaixo de 18 anos e tal, eu queria um pessoal já com um portfólio de desenho ou com uma produção escrita interessante, porque o curso visa uma publicação final de trabalho. Nós estamos nesse momento, nesse processo de produção para publicação, tá? Bom, a base epistemológica do curso, ela deriva principalmente de um projeto de pesquisa meu, na URGS, que tenta aliar os discursos visuais e verbais. A perspectiva é trabalhar com literatura, com produção literária, e por literatura entendo literatura como arte, quer dizer, poética verbal com poéticas visuais, integradas. Então, para isso, claro que quadrinhos, livros ilustrados, enfim, se tornam os objetos mais interessantes a ser desenvolvidos dentro dessa perspectiva de pesquisa. Então, a minha extensão, as minhas ações de extensões, elas estão vinculadas à minha pesquisa. Tá? São corpos onde, ao mesmo tempo que eu estou dando uma aula, eu também faço uma análise da metodologia que eu estou praticando, faço anotações, e o meu trabalho final certamente será reunir isso numa publicação teórica, onde eu vou trabalhar metodologias de integração de poéticas verbais e visuais, ligando quadrinhos, livros ilustrados, enfim, qualquer objeto cultural que reúna poéticas verbais e visuais. Então, esse curso, na verdade, ele é um dos braços da minha pesquisa, mas talvez o mais importante, porque eu sou uma aficionada em quadrinhos e eu tenho predileção por essa linguagem. Então, assim, ali basicamente a minha base epistemológica, e eu queria aqui dizer que eu defendo o quadrinho dentro das poéticas, não só como uma linguagem de veiculação de conteúdo, mas o quadrinho em si como linguagem poética, né? Ao mesmo tempo como linguagem apropriada para a pesquisa. Eu defendo a ideia de que nós deveríamos sair um pouco das normas ABNT de pesquisa e começar a pensar na possibilidade de publicar quadrinho como discurso científico. E daí tem toda uma dificuldade que eu ando enfrentando nesse quesito, porque é difícil tu conseguir ver uma publicação cujo discurso não é o discurso acadêmico tradicional. A gente sabe, só para fazer uma parte, que nos Estados Unidos já existem teses realizadas em quadrinhos, né? No Instituto de Artes nós tivemos uma aluna, Ana Jonco, que é a minha aluna no curso de extensão, que publicou o TCC dela em quadrinhos. Temos parte dele, não todo, porque as normas da ABNT não permitem, mas ela fez boa parte do TCC em quadrinhos. Então, assim, existem essas possibilidades e a gente pode desenvolvê-las. Bom, para esse curso eu escolhi uma obra literária propositadamente, porque eu queria trabalhar a questão do desenvolvimento da leitura poética também. Então, eu parti de uma obra literária, Alice através do Espírito que ela é controlado, Lewis Carroll, e com uma ideia não de fazer uma adaptação em quadrinhos como produto final, mas uma recriação. A ideia de recriação é interessante porque difere um pouco das propostas que nós temos trabalhado. Em geral, o quadrinho, quando
parte do livro literário, ele pensa sempre na questão da adaptação, visando o aproveitamento escolar. A nossa ideia não é essa, a nossa ideia é fazer uma recriação com base, inclusive, na teoria do Haroldo de Campos, de transcriação poética, sempre trabalhando pelo viés poético. Tá? Então, nós vamos criar uma obra nova, original, a partir de um texto, de uma fundamentação literária pré-existente, como se fosse um intertexto, para quem é da letras, né, fica mais fácil entender dessa forma. Nossos ambientes de trabalho, além dos encontros presenciais quinzenais, são o Google Drive e o Facebook. Por que eu optei pelo Google Drive? Isso também é um problema na URGS, porque a URGS meio que nos impõe o uso do Moodle ou das plataformas EAD universitárias. Eu não gosto de trabalhar com essas plataformas, porque para as artes visuais, essas plataformas são insuficientes para o tráfego de dados. Elas caem, elas não aguentam as imagens, elas, enfim, não permitem uma agilidade, uma dinâmica que nós temos em outras plataformas como o Google e o Facebook. Nós trabalhamos bastante com o Google Drive e toda a nossa produção é veiculada lá, entre nós, as análises são feitas online, né, as avaliações dos trabalhos dos alunos, as trocas, os comentários, enfim, trocas de informação e encontros presenciais. Fora isso, temos o grupo secreto no Facebook, onde também são trabalhados temas off-topic ou paralelos à nossa produção, né, aos nossos interesses, mas sempre girando em torno do quadrinho e satélites, né, e linguagens satélites. Né? Aqui temos algumas atividades que eu desenvolvi com o grupo no primeiro semestre. O primeiro semestre foi só para reflexão teórica, discussão teórica e ensaio criativo, aquecimento. Né? No início, alguns estranharam a metodologia, alguns questionavam, mas escuta, quando é que a gente vai fazer quadrinho? Mas ninguém faz quadrinho fazendo quadrinho, todo mundo faz quadrinho porque tem um background em outras áreas. Né? A produção de quadrinho mais bem fundamentada, de maior consistência que eu conheço, de artistas mais renomados, de artistas que vocês veem que tem um quadrinho de maior complexidade, maior elaboração, vem justamente porque esses quadrinistas têm uma formação anterior que não é quadrinho. Tem muita leitura de quadrinho, sim, mas eles vêm muito da leitura do literário, da leitura da arte e do tráfego entre arte contemporânea, quadrinho, cinema e outras linguagens. Ninguém se forma só lendo quadrinho, tá? Ninguém se forma artista. Então a gente fez um trabalho criativo, trabalhando com vários exercícios que a princípio pareciam nada a ver com quadrinho, com essa criação de insetos e portmanteau, que a gente trabalhava muito a questão da interpretação da linguagem do Lewis Carroll como um estímulo, né? E o Lewis Carroll usa muito neologismo e muito portmanteau, que são essas aglutinações de palavras no texto Alice através do espelho. Então, para trabalhar recreativamente a linguagem de Carroll, nós elaboramos um exercício como esse, que se tinha que fazer uma colagem, né? Um portmanteau visual, na verdade. Usando elementos que nada têm a ver com insetos, nós produzimos pequenos animais feitos de outras imagens e brincando com isso, nós brincamos com a linguagem de Lewis Carroll, ao mesmo tempo que nós exercitávamos as possibilidades de recriação visual. Isso ainda não é quadrinho. Para a elaboração de roteiros, eu resolvi bater de frente com o jeito tradicional de escrever roteiro e nossa produção textual foi elaborada ao modo de fluxogramas ou mapas, mapeamentos textuais, em que nós trabalhamos com análise do discurso, né? Pegávamos tropos textuais, elementos discursivos da linguagem de Carroll e tentávamos reconfigurar através desses fluxogramas narrativos, visando o estímulo à recriação de roteiros posteriormente. Eu não sei se os alunos que estão aqui me assistindo se deram conta desse trabalho, porque o pessoal acha que ficava meio perdido, não sabendo bem, mas aonde isso vai dar? Mas a ideia era essa mesma, a ideia era vamos nos distanciar um pouco de tudo e vamos trabalhar, vamos mudar a nossa cabeça um pouco, né? Tirar o tapete debaixo dos pés, desestabilizar a linguagem, porque todo mundo tem uma ideia prévia do que acha que é quadrinho. A ideia era desestabilizar tudo, desconstruir todos os conceitos possíveis, tá?
Paralelo a isso, eu trabalhava com eles também a história da história em quadrinhos, a partir de vários teóricos que trabalham essa questão. Então, ao mesmo tempo, eu ia mostrando todo o percurso histórico da produção de quadrinhos no mundo, partindo das principais regiões como Europa, Estados Unidos, Japão nos Estados Unidos e Japão, acho que esses eram os lugares principais, os continentes, né? E trabalhando narrativas históricas da produção de quadrinhos dessas localidades. Inclusive trabalhando com quadrinho alternativo, quadrinho independente. Aqui tem uma outra atividade que eu trabalhei com eles de possibilidades de recriação. Eles tinham que recriar o personagem de Lewis Carroll como se fossem eles mesmos. Tá? Então, por isso, o reflexo no espelho, a personagem que sou eu, eles tinham que se transformar no personagem ou trazer o personagem para si mesmo. Aqui a gente tem duas experiências de personagem de Lewis Carroll. Veja que as linguagens são diversas, cada aluno podia livremente escolher as possibilidades, alguns preferiam trabalhar com fotografia, fotomontagem ou com desenho nos seus sketchbooks. Todos os alunos foram estimulados a produzir um diário gráfico de acompanhamento da aula, tá? Diário de produção, porque isso também faz parte da formação de quadrinista. E aqui tem algumas produções. Bom, aqui uma outra produção recreativa, nós nos encontramos no centro de Porto Alegre e a partir daí, divididos em grupos, saímos para procurar locações, cenários, onde a nossa história, Alice através do espelho, pudesse acontecer. Então eles fotografaram várias localidades de Porto Alegre, tentando já relacionar com a história do Carroll, e aí produzindo charges, tiras, ou em fotografia. Os que escreviam, alguns preferiam a linguagem verbal, tá? Opa, tá assim, ok, tá dentro. Os que preferiam linguagem verbal também eram estimulados a produzir visualmente, assim como os que produziam visualmente eram estimulados a fazer produção verbal. Porque eu não concebo um roteirista de quadrinhos sem um mínimo de conhecimento de linguagem visual, nem que seja fazendo colagens como aquele ali da esquerda, tá? Então o Sérgio, por exemplo, que só queria trabalhar com roteiro, foi obrigado a trabalhar com alguns recursos visuais também, né? Por fim, agora nós estamos então com o nosso projeto de publicação, né, que se chama Os 9 Espelhos de Alice e as invenções que encontramos lá. Nós atualmente temos esse blog, onde está se enfrentando o projeto. O projeto está sendo encaminhado para o Rumos Itaú, para ganhar recursos para publicação. Esperamos que ele passe. Além do blog, onde está todo o projeto discriminado, os participantes, trabalhos que os alunos estão realizando, né, esboços, estudos sobre a produção de quadrinhos. A gente também tem a fanpage, os 9 Espelhos de Alice, que está sendo atualizada constantemente com novas informações sobre o que a gente está desenvolvendo. Uma outra característica que eu queria citar antes de terminar também é que o trabalho é colaborativo, os alunos não estão fazendo uma publicação totalmente autoral. Uma das premissas para esse curso é ensinar a trabalhar de forma coletiva e em colaboração, que é assim que se faz quadrinho nesse país, né? Que é pelo menos a maior parte do que se produz. Então, estão trabalhando em duplas de trabalho, cruzando visual e verbal, roteiros, produzindo junto, tudo em parceria. E nós temos um trio também, que sobrou um, então ficamos num trio, e eles estão produzindo tudo em colagem, cada um tira um personagem, desenha um personagem, uma parte do cenário. A Jordana faz parte desse trio, e eles estão montando então uma história em coletivo de 3, e está dando certo. Então são várias as possibilidades que esse curso está apresentando, tá? Bom, isso aqui eu teria para dizer, mas eu vou parar por aqui porque o tempo encerrou, minhas referências. E aqui os links, né, para o curso de extensão, para o projeto. Meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E é isso, muito obrigada.